A paz do Senhor, meu amado irmão e amada irmã, pregador do mato, pastor Stanek, em mais uma mensagem da palavra de Deus. Antes da mensagem, te peço se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar o seu joinha. Deus abençoe, obrigado por estar me recebendo aí na sua casa, aquele abraço. E vamos lá, nós vamos falar hoje, nesse momento, sobre as táticas de Satanás para com o homem e para com a mulher. Gênesis capítulo 3. Foi assim que Deus disse? Satanás tentando confundir, persuadir a mente da mulher, ele começa com essa interrogação. Foi assim que Deus disse? Amados, é bom entender que a serpente morreu, Eva morreu, mas aquele espírito maligno que usou a serpente, ele continua tentando nos persuadir contra Deus. E a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. E essa mensagem, talvez você está sendo persuadido, enganado, mas a Bíblia manda resistir o diabo e ele fugirá de você. Tem coisas que você não pode, são pensamentos que você não pode dar vazão. Você tem que repreendê-lo pelo poder do sangue do Senhor Jesus. É a tentação de Jesus. Satanás tentando colocar em dúvida a identidade do Senhor. Se tu és o Filho de Deus, olha só, se tu és. Jesus fraco, 40 dias de jejum, e agora ele pergunta se tu és o Filho de Deus. Quantas vezes ele confronta contra os seus princípios ético e moral, contra aquilo que você aprendeu dos seus pais, dos seus tutores, dos pastores. Quantas das vezes você é confrontado, Satanás tentando te persuadir para você se desviar, para você pecar contra Deus, como foi o caso de Eva. E ele prossegue. Primeiro ele diz: se tu és o Filho de Deus. Depois ele prossegue: está escrito. Está escrito. Está escrito. E Jesus vence aquelas tentações. Amados, a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação maior do que as nossas forças. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então não abre mão dos seus princípios. Cuidado com as palavras persuasivas. São milhões de pessoas que já estão enganadas, estão seguindo doutrinas de demônios. Estão persuadidos. Talvez. Aí depois, se tu és o Filho de Deus, foi assim que Deus disse. Satanás vai usando as suas táticas, e uma das táticas que ele usa hoje, nos nossos dias, na atualidade, é: onde está Deus? É a pior das táticas de Satanás, que muitos viram ateu. Muitos homens viram ateu, porque pensam que Deus pode ser manipulado. Aí pergunta, Satanás coloca essa frase famosa: aonde está Deus? Talvez foi o caso de Faraó, lá do Egito. Talvez Faraó interrogasse: cadê Deus? Onde ele está?
E Deus fala com Moisés: diga a Faraó, Moisés, eu sou o que sou, ou seja, não tenho satisfação a dar ao homem. E essa famosa frase, cada vez mais, ela está sendo usada no mundo. Aonde está Deus? Se Deus está conosco, então temos que mostrá-lo. Satanás persuadiu muitos líderes religiosos, líder de igrejas, persuadiu a eles querer mostrar Deus. E nisso veio o misticismo, nisso veio o curandeirismo. Os líderes tentando arrumar uma forma de mostrar Deus. Mostrar que Deus está com eles, ou na sua igreja, ou no meio deles. E nós não temos que mostrar Deus. Nós não temos essa missão de mostrar Deus para ninguém. Deus se apresenta a quem Ele quer e quando Ele quer. Essa missão não é nossa. É por isso que muitas igrejas por aí existe o curandeirismo, existe os profetas, os profetadas, existe os pula-pulas, os oba-oba, cada um quer pular mais do que o outro, cada um quer gesticular, dizendo que está sendo tomado pelo Espírito, está sendo usado por Deus. Veio essa bagunça porque Satanás conseguiu enganar os homens dizendo que eles têm que mostrar Deus. E isso não é da agora, desde o passado, desde o bezerro de ouro, desde o começo. Alguns homens acham que têm essa missão, que têm essa capacidade, têm essa condição de mostrar Deus. Tática de Satanás. Tática do maligno. Ninguém tem que mostrar Deus. Não temos que mostrá-lo. Se ele quiser se apresentar, ele se apresenta. Agora, nós temos que representar Deus. Como que representa Deus, pastor? Nós temos que representar Deus através do nosso caráter. Eu compro, eu pago. Nós temos que representar Deus através da nossa dignidade, da nossa forma de vestir, da nossa forma de andar, da nossa forma de falar. Nós temos que mostrar a diferença entre a luz e as trevas, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Isso é o nosso compromisso no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temos que tentar mostrar a Deus com palavras persuasivas, palavras vazias. Hoje, quando o homem trabalha muito o emocionalismo, o homem consegue despertar no ser humano a morfina da alegria. Mas são obras de palha.
obras do homem, ao passar pelo fogo será queimada. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e talvez não me seguem. As ovelhas do Senhor, elas podem até ser enganadas, iludidas, mas você pode ter certeza que um dia elas ouvirão a voz de Deus, através de um homem de caráter, um homem que está comprometido com a palavra, um homem que não está comprometido com seu status. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: aquele que quer se aparecer não me representa. Cuidado com a tática de Satanás. Aonde está Deus? Essa é uma pergunta que ele faz muito, principalmente nas circunstâncias. Quando o mar se encapela, quando as tempestades se levantam, ele pergunta para você: onde está o seu Deus? Mas, como Jó, não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança. Nós não podemos perder o norte, porque Jesus Cristo é o nosso norte final. E nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Ainda que pareça que Jesus não vai vir nos socorrer, nós temos que lembrar que ele prometeu: estou convosco até a consumação dos séculos. E as tempestades, elas são necessárias na minha e na tua vida, para te fazer crescer, para que a tua fé seja aumentada, para te trazer maturidade. E é justamente quando vem a tempestade, quando o mar se encapela, Satanás pergunta: onde está Deus? A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que ainda que o homem entre em densas trevas, ele não pode se esconder do Todo-Poderoso. Diz o salmista: se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos dos mares, se cavar na profundeza da terra, até ali Deus está em todo lugar. E ele continua sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas, não é de algumas não, de todas o Senhor o livra. Amados, a vida é composta de momentos. Por isso que Eclesiastes 3 diz: há tempo para tudo. Tempo de chorar. Aleluia. Talvez você está vivendo o tempo de chorar. Chora no lugar certo. Chora nos pés do Senhor. Eu costumo trazer o exemplo da sunamita. Ela aborda o animal e ela sai, e o seu filho está morto, e ela passa pelo seu marido, e ela diz para ele, interroga ela: está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem. Ela passa pelo moço do profeta, e seu filho continua morto. Está acontecendo alguma coisa? Tudo vai bem. E quando ela chega aos pés do profeta, ela se derrama. Ela se abre.
porque ali era o lugar de chorar. Onde você está chorando? Onde você está chorando? Talvez você está chorando e alguém que está sujeito a ser usado por Satanás, alguém que não tem temor de Deus. Muita gente chora no lugar errado. Tempo de chorar. Tempo de rir. Há tempo para tudo debaixo do sol. E essa é a pergunta de Satanás. Onde está Deus? Os discípulos estão no barco. O mar está encapelado. E parecia que Jesus não vinha. Amado, ele veio andando sobre as águas do mar. Ele vai vir da onde você não espera. Ele vai vir da onde você não cogita. Ele vai vir da onde a sua mente não alcança. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. E Satanás vai fazer essa pergunta: aonde está Deus? Amados, hoje em dia, os crentes de hoje, os crentes da atualidade, ou seja, sempre foi assim. Por isso que se fazem imagens de idolatria, bezerro de ouro, bonecos, porque Deus, ele é soberano. Deus não se manifesta porque eu quero, porque eu sou fulano de tal, porque é o fulano que vai pregar. Não! Deus se manifesta em toda a Bíblia para o fim proveitoso. Deus se manifesta para aquilo que lhe apraz. Não é porque o homem acha que Deus deve, que Deus tem. Não, Deus é soberano. E se manifesta, guarda isso na sua mente, Deus só se manifesta para o fim proveitoso. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Deus aparece para Noé, faz a arca. E depois? Deus só volta a falar com Noé talvez depois de 100 anos. Talvez depois de 100 anos. Deus volta a falar com Noé agora. Não me falha a memória se foi quando saiu da arca, quando entrou. Agora me falha a memória. Mas as pausas, tempo de Deus, tempo de falar, tempo de estar calado, os silêncios de Deus. Mas é como os patriarcas. Abraão, Deus falou com ele através dos anjos, falou com ele, Abraão ouviu a voz de Deus: sai da tua terra e da tua parentela. Deus falou com Abraão, cara a cara. Mas quando chega Isaac,
e Jacó, Deus começa a falar com eles através de sonhos, revelações, visões. É a soberania de Deus. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar Deus. Ele é soberano. E Ele é imutável. Aí, Deus tem as pausas. O povo de Israel desceram ao Egito. Depois de 400 anos, Deus volta a falar. As pausas. Não quer dizer que Deus abandonou. Você vê toda a manifestação de Deus na Bíblia foi para um fim proveitoso. Fim proveitoso. Agora você quer achar Deus, quer encontrar Deus? Livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias. Deixa eu ver aqui. Profeta Jeremias. Agora eu não vou achar aqui o texto. Mas buscar-me-eis e achar-me-eis. Quando me buscardes de todo coração. Quem busca, acha. Quem bate, abre. Você busca e você vai achar a presença de Deus, vai sentir a presença de Deus. O Senhor vai se alegrar com a tua oferta. Mas a tática de Satanás, aonde está Deus? Eu não sei o que você está vivendo, o que você está sofrendo nesse momento, mas nunca deixe de crer que Deus está contigo, ou não. Deus disse que ainda que a galinha abandone os seus pintinhos, Ele nunca vai nos abandonar. A promessa está conosco todos os dias, todos os momentos. Mas a Bíblia diz também que nós nos afastamos de Deus. Nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Talvez Satanás te iludiu e você comeu a fruta, você está vivendo no pecado. Você está vivendo em pecado, pecando contra Deus, quebrou os princípios, as leis, os mandamentos do Senhor. E agora está perguntando aonde está Deus. Você se afastou de Deus. Nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, que Ele se importa que os que se aproximam dEle sejam santos, ou seja, se santifiquem. Santo quer dizer separado, se separe da idolatria, da prostituição, da impureza, da imoralidade. Talvez você caiu na primeira tática de Satanás. Comeu da fruta. E você se afastou de Deus. E não encontra mais Deus. Você está longe de Deus. Se sente vazio. Porque a Bíblia não, diz um grande pregador que o homem tem um vazio
do tamanho de Deus. Nada preenche esse vazio da sua alma. Mas Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Jesus, nesse momento, quer tirar o tampão dos seus ouvidos. Aleluia. Ele quer abrir os seus olhos para que você volte a enxergar a glória de Deus. Mas a mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos. E, amados, se converter é mudar de direção, é você deixar de fazer o que está fazendo de errado, aquilo que te distanciou de Deus, que te levou para longe de Deus. Muda de direção nesse momento. Se arrepende dos seus pecados, mas de todo o coração. E se converte. Aí você vai voltar a sentir Deus. O Espírito Santo vai voltar para o seu coração. Esse vazio, que não tem nada nesse mundo que preenche, vai voltar a ser preenchido pelo Espírito de Deus. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.